Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor, para que você creia no nome glorioso do Senhor Jesus, que está vivo, ressuscitado, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede a favor de todos aqueles que o buscam, conforme nos escreve o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versos 34. É importante e necessário cremos num Cristo vivo, num Cristo poderoso, num Deus vivo, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo o que neles existe. Um Deus que nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E em Jesus Cristo veio restaurar esta semelhança que se perdeu pelo pecado, para remir um povo zeloso, um povo remido pelo poder do sangue de Jesus. Esteja conosco. Dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa e orando a seu favor, a favor de seus familiares. Divulga esse programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que juntos possamos estar fazendo esta cadeia da prece poderosa, sempre numa bênção para a sua vida. Canta comigo, gente. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Declare na tua casa com todo o meu ser, com tudo que sou. Declare: sempre te promessas pra mim.
No Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versos 41 ao 44, nos é registrado: e estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Esse registro do evangelista Marcos nos mostra a respeito da oferta da viúva pobre. Aquela viúva que também tinha o desejo no seu coração de contribuir para que a obra de Deus do seu tempo fosse também mantida. Nós vemos nesta passagem que as ofertas dos judeus não se compunha apenas daqueles que tinham as suas plantações no campo, mas era de toda a nação. Então se contribuía com toda a forma que possuía, conforme nos escreve Salomão em Provérbios 3:9, que devemos honrar a Deus com a nossa fazenda, evidentemente, para aqueles que têm uma fazenda, e com todas as primícias da nossa renda, ou seja, com tudo aquilo que ganhamos de qualquer forma, de qualquer meio, Deus e a sua obra precisa ser honrada. Aqui o Senhor Jesus chama a atenção quando estavam sendo lançadas as ofertas na arca do tesouro. O Senhor Jesus sempre aproveitou todos os momentos, as oportunidades para instruir os seus discípulos. Os discípulos de Jesus estavam em pleno ensinamento, estavam na escola de Jesus, se preparando para dar continuidade no ministério do Senhor Jesus Cristo. É isto que a Igreja de Cristo tem feito através dos séculos. Quando falamos de Igreja de Cristo, não estamos falando de denominação religiosa, não estamos falando de placa da igreja, nós estamos falando de homens e mulheres que tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, mediante a pregação do Evangelho, e passaram a crer que Jesus não está morto, Jesus está vivo, ressuscitado dentre os mortos. Jesus, conforme escreve o apóstolo Paulo na carta aos Romanos 8:34, ele está vivo, ressuscitado, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede a favor de todos aqueles que o buscam. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, ela está compromissada com este Evangelho e com o ID de Jesus para a sua igreja, que está também registrado aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versos 15 ao 20,
que nos diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recolhido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, é Jesus quem confirma a sua palavra através da sua igreja. O milagre, a cura, é mediante o nome glorioso do Senhor Jesus. Quando leva as pessoas a crerem em objetos, quando leva as pessoas a acreditarem em falsas pregações, heresias, distorções da palavra de Deus, como já falamos aqui a respeito da dízima, que aqueles que combatem a palavra de Deus trazem uma mentira para aqueles que os recebem. Uma mentira porque eles usam de uma estratégia para lesar o povo, em nome de Deus, em nome de Jesus. Para isto, eles removem aquilo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu aquilo que nós temos condições de colocar na obra de Deus. A nosso dízimo. E a partir do momento que comprovamos a veracidade desta aliança de Deus no seu dízimo, que fazemos isso por fé, não é por obrigação, não é por imposição da lei, mas é por fé. Então, entendemos que podemos, além da nossa dízima, também dar a nossa oferta alçada, a nossa oferta acima da dízima, de livre, espontânea vontade. Não há nenhuma obrigação, tudo é por fé. Na graça é tudo por fé, a cura é por fé, a libertação é por fé, mas tudo no nome do Senhor Jesus. Quando usa outros meios, objetos, água, rosa, lencinho, tudo isto são heresias, porque as pessoas precisam ser levadas a crer no nome glorioso do Senhor Jesus. Nesta passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 41 e 44, nos mostra exatamente como que era também aplicado o dinheiro para a arca do tesouro, para a obra de Deus, para a manutenção ali do templo. Eles estavam na lei, e debaixo da lei, então essa dízima era para todos, não era só para os que estavam no campo, é para os que estavam na cidade também. E aqui nós vemos que os ricos estavam lançando aquilo que estava sobrando na arca do tesouro. Mas Jesus chama a atenção dos seus discípulos, que dentre esta multidão que ali estava, havia uma viúva pobre. E esta viúva pobre, ela depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Ou seja, em comparação aos ricos,
aqueles que podiam dar mais, esta oferta desta viúva não tinha nenhuma representatividade. Talvez até mesmo para aqueles que estavam responsáveis por esta arrecadação, que seriam os levitas, os sacerdotes. Mas Jesus chama a atenção dos seus discípulos para mostrar que para Deus é o coração, é o propósito do coração que importa. Para Deus é a nossa fé que move as mãos de Deus. Jesus mostrou aos seus discípulos que aquela viúva tinha uma representatividade, tinha uma importância muito grande, porque ela estava dando aquilo que ela não possuía. Ela estava dando tudo o que ela tinha, porque ela queria ofertar também na arca do tesouro. Há muitos no dia de hoje que estão querendo excluir os pobres de ofertar, estão querendo excluir aqueles de baixa renda de ofertar, porque para eles não interessam, eles acham que é pouco, eles querem muito, por isso que eles violam a Deus e a sua palavra. Mas todo pobre pode e deve também contribuir na obra de Deus. Deus não está preocupado se o nosso dízimo é de um salário mínimo, é de 5, é de 10, ou quanto seja. Deus quer a nossa fé se movendo. E quando a nossa fé é movida, nós recebemos de Deus a bênção. A miséria é uma marca do diabo. Miséria é marca do diabo. E todos aqueles que têm pactos, têm vínculos com demônios, vivem em miséria. Analise a vida daqueles que servem, daqueles que são cavalos, mulas, de entidades demoníacas, de servo espírito de demônios. Veja a vida deles, como é na sua vida material. É uma vida de pobreza, de lástima. Muitas vezes eles arrecadam grande dinheiro, grande soma, eles cobram caro para fazer um trabalho contra alguém. Mas esse dinheiro, ele desaparece, ele não tem representatividade. Nós vemos testemunhos de muitos ex-feiticeiros, ex-macumbeiros, macumbeiras, que tiveram o privilégio de um encontro com Cristo, das vidas transformadas, e eles dão os seus testemunhos, seus depoimentos de como eram as suas vidas antes, quando estavam submissos a essas entidades, aos espíritos de demônios, porque para que eles pudessem fazer isso, eles tiveram que fazer pactos, estabelecer vínculos, para que pudesse receber uma entidade. E esses pactos, só mesmo pelo poder glorioso do nome do Senhor Jesus, é que pode ser rompido, é que pode ser quebrado. É necessária a bênção de Deus, para todos, como escreve o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 3, a bênção de Jesus é para os judeus, é para os gentios, não tem cor, não tem raça, é para todos. Precisamos crer nesse Deus, precisamos crer e aceitar que esta obra que Cristo realizou é uma obra perfeita, uma obra completa, a obra que agradou a Deus, a obra que fez com que fôssemos resgatados pelo poder do sangue de Jesus. No versículo 28 do capítulo 3 de Gálatas, o apóstolo Paulo escreve: nisto não há judeu, nem grego,
não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Na graça, que é movido pela fé, não há distinção. No Velho Testamento, havia uma distinção ao povo de Israel pela lei de Moisés. Aqui o apóstolo Paulo escreve e demonstra que a lei foi cumprida em Cristo e que agora, em Cristo, todos, independente de raça, de cor, de credo, de macho ou fêmea, todos passam a constituir a Igreja de Cristo, ou seja, aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, creem na obra redentora que Cristo realizou no Calvário e creem que Cristo está vivo e o aceita, o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, se passa a constituir numa testemunha do Senhor Jesus Cristo como um discípulo e assim constituindo a Igreja de Cristo, que é de homens e mulheres lavados e remidos no poder do sangue de Jesus. É por isso que o Evangelho é anunciado, as verdades do Evangelho, nesses dias tão conturbados que estamos vivendo, que é uma necessidade de se voltar, de buscar as verdades da Palavra de Deus, para não ser levado por ventos de doutrinas, de heresias, como já existia no tempo apostólico, como já foi colocado aqui em nosso programa, e nos dias de hoje, neste cumprimento dos últimos dias da Palavra de Deus, com mais intensidade, é preciso crer na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Por isso que Jesus chama a atenção dos seus discípulos para esta pobre viúva que deu tudo o que tinha para lançar ali na arca do tesouro, para também ser participante da bênção e da graça de Deus que há em Jesus Cristo. Por isso que hoje, não importa a situação financeira de quem quer que seja, não importa a condição que se encontra, Jesus precisa entrar no seu coração como Senhor e Salvador da sua alma. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa e quero orar com você. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, juntamente com esta vida que me assiste nesta hora, que está crendo, Senhor, nesta Tua Palavra, Senhor, toca agora no coração, no entendimento, desperta, Senhor, a cada vida, aqueles, Senhor, que estão sendo conduzidos por falsas doutrinas, por heresias, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocar nesta hora, mover, Senhor, cada coração para as verdades da Tua Palavra, para o Teu nome santo e glorioso, para Te aceitar, receber como Senhor e Salvador de suas almas, para terem garantia, certeza da salvação e da vida eterna que há em Cristo Jesus. Toca com a Tua bênção por sobre esta vida, Senhor, que talvez esteja num leito de enfermidade, Senhor, para esses que até mesmo já perderam a esperança do seu viver, para aqueles que estão enfermos, problemáticos, perturbados, no Teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, espírito de morte, espírito de destruição, espírito
espírito de violência, em o nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo agora, estou ordenando, cadeias sejam quebradas, amarras sejam desatadas, e mediante o teu tocar, haja a tua bênção, haja a tua libertação, haja cura, por sobre este corpo, por sobre essa vida, em o nome do Senhor Jesus, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém.